Bem, queridos alunos, a gente vai falar aqui um pouco nessa aula sobre a farmacodinâmica. A gente vai conversar aqui alguns fundamentos de farmacologia, né? Especificamente a farmacodinâmica, aqui o professor Alan Grisolha. Então, o que é a farmacodinâmica, né? O que seria? Então, a farmacodinâmica é a parte da farmacologia. Deixa eu colocar um laser aqui pra gente, que descreve as ações dos fármacos no organismo. E suas influências e as influências de suas concentrações na magnitude da resposta. Então aqui a gente vai estudar como ele atua no organismo, né, e ver também as chamadas curvas dose e resposta. De como é assim, a partir dessas curvas, né, você vai ter uma classificação ali, agonista parcial. A gente vai entender um pouco disso mais lá para frente, tá? Bem, a maioria dos fármacos, elas exercem seus efeitos desejados ou indesejados, né? Sempre lembrando que todo fármaco eventualmente apresenta efeitos adversos, interagindo com receptores presentes na superfície ou dentro da célula. Ou seja, você deve ter receptores de superfície e receptores intracelulares, como ele está pontuando aqui para a gente. A partir daí, a gente pode dizer um outro conceito que a farmacodinâmica estuda a interação fármaco-receptor. Né? Ou seja, você te forma um complexo. Então, essa relação complexo fármaco-receptor. Vocês podem ver aqui nessa imagem, né, que teoricamente uma célula, aqui mostrando essa bolinha com dois furinhos, seria o receptor, né? E aqui os fármacos ou substâncias endógenas. Então, substâncias químicas que não podem se ligar, um pouquinho diferente, e algumas que se ligam, né, que ele já mostram uma das características, que é a especificidade, né? Então, essa relação desse complexo fármaco-receptor é muito importante na farmacologia. A partir disso, né, a gente pode dizer que os receptores eles determinam, muitas vezes, as concentrações dos fármacos e o efeito farmacológico aí depende, com certeza, dessa relação. Vai depender da afinidade, por exemplo, que esse fármaco vai ter por esse receptor. Vale dizer também, né, que essa relação ela vai determinar ali, por exemplo, a especificidade, a seletividade que o fármaco vai ter em termos de efeito farmacológico. Ela é determinada pelo seu grau, né, de ligação e especificidade em determinado receptor. E a gente pode dizer que os receptores também estão envolvidos tanto nas ações dos chamados agonistas farmacológicos, né, ou seja, aqueles que ativam o receptor a partir da sua ligação. E você tem os antagonistas, né? Aquele que liga no receptor, mas não ativa, mas eu vou falar mais disso mais lá na frente. Então, ele acaba sendo muito importante em vários aspectos da farmacologia, essa relação. Então, tem uma parte, né, da farmacologia que se dedica só a compreender essa base farmacológica, que ela é muito importante para a gente entender os fármacos de maneira geral, seus efeitos farmacológicos. Bem, eu estou falando aqui de receptores, né? Então está falando de um conceito novo, né? Então, o que são os receptores? Bora ver que esses conceitos são proteínas possuidoras de um ou mais sítios, que quando ativados por substâncias endógenas são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. Então ele está dizendo aqui que na maioria dos casos são proteínas, né? Isso é uma coisa importante também. O que é o sítio? É o local onde a substância endógena ou exógena, né, no caso o fármaco, o xenobiótico, né, interage no receptor. E ali promove uma resposta fisiológica ou farmacológica. Em farmacologia, receptor é o local onde o fármaco interage. É interessante a gente ver aqui que os receptores, gente, que existem nas células, sempre que existe um receptor, significa que ele tem uma molécula endógena. Mas assim, nós podemos manipulá-los farmacologicamente. Então você se aproveita daquilo, bora dizer assim. Então na farmacologia o receptor
é o local que o fármaco vai interagir e produzir um efeito farmacológico. Que tipos de receptores nós temos? A gente pode destacar aqui, aqui está falando aqui alvos de maneira geral, tá, gente? Então, sem falar especificamente de receptores. Além dos receptores, né, que a gente fala aqui, a gente também vale ressaltar que os fármacos têm outros alvos. Isso que ele está dizendo aqui. Por exemplo, enzimas. A gente vê que muitos fármacos eles interagem com enzimas. Existem muitos fármacos que são inibidores enzimáticos. Talvez os mais conhecidos, uma classe super usada, né, que atua em enzimas como inibidores enzimáticos, são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são inibidores enzimáticos. Existem fármacos que atuam através de proteínas carreadoras. Veja, ela não é um receptor, uma proteína que transporta, né, moléculas, sódio, potássio através da membrana da célula. E às vezes você tem fármacos que vão lá e ligam nessas proteínas. Por exemplo, os digitálicos eles ligam proteínas carreadoras. Você pode ter também, aqui ele fala de canais iônicos, né? A gente pode até dizer que nesse caso ele está querendo. Existem receptores que são canais disparados por ligantes, né? Mas eu colocaria mais um exemplo aqui, né? Até proteínas estruturantes podem ser alvos de fármacos. Como a tubulina. A tubulina, né, é alvo de alguns fármacos. Podem se ligar em proteínas estruturantes também. Além disso, né, entra o que a gente chama dos receptores, que eu estava mostrando anteriormente. Vale dizer que tem até alguns fármacos, né, não a maioria, mas alguns, que eles não ligam em lugar nenhum. Né? Por exemplo, o hidróxido de alumínio ele é um fármaco que ele vai apenas tamponar o pH ácido do estômago, reduzir sintomas, né, de dor estomacal, disfagia, apenas fazendo uma reação química ali, tamponando, elevando o pH. Então, é um exemplo de fármaco que ele não tem um sítio de ligação, ele faz apenas, são processos físico-químicos, podemos assim dizer. Bem, vou falar um pouco aqui dos fármacos que interagem com os receptores, falando um pouco agora sim dos tipos de receptores que a gente vai falar. Então a gente tem receptores que são nada mais do que canais iônicos disparados por ligantes. Isso é uma classe importante de receptores. Tá? Receptores acoplados à proteína G. Os receptores acoplados à proteína G é a principal classe de sinalização celular e a maioria dos fármacos eles atuam em receptores que são acoplados à proteína G, então a gente vai falar dela também. Receptores ligados a enzimas. A gente pode dizer que a própria proteína receptora ela tem uma atividade catalítica ali na membrana e ela é ativada quando vai lá e liga o fármaco, o seu ligante. Por exemplo, o exemplo mais clássico aqui é a insulina. Né? A insulina ela promove suas ações através de um receptor. O receptor de insulina é um receptor que tem atividade catalítica, né, ligada a enzimas. Você tem receptores intracelulares que sinalizam dentro do núcleo. Nesse caso, a gente pode dizer que os fármacos têm que ter por característica ser extremamente lipofílicos e moléculas pequenas para que elas consigam acessar esses receptores. Então aqui nessa imagem, né, está dando as principais famílias de receptores. Canais iônicos disparados por ligantes. Aqui no primeiro, alteração do potencial de membrana, né, porque vão entrar os íons. Concentração iônica no interior da célula, efeito intracelular. E já coloco aqui o exemplo para a gente, que eu vou reforçar lá. Os receptores nicotínicos. Receptor nicotínico de acetilcolina, que está ali presente no sistema nervoso somático que contém esse receptor. Receptores acoplados à proteína G. Exemplo, adrenoreceptores alfa e beta. Sistema nervoso autônomo, falando do sistema nervoso autônomo aqui, simpático, a gente pode colocar assim. Você tem tantos receptores alfa como receptores beta que liga, por exemplo, a adrenalina. Ela liga nesses receptores que nada mais é do que um receptor acoplado aqui, o receptor
acoplada à proteína G, que vai desencadear uma via de sinalização, fosforilar proteínas e produzir efeitos intracelulares. Aqui receptores ligados às enzimas, como falei, né? O principal exemplo é a insulina, uma proteína transmembrana que vai fosforilar outras proteínas. Então, a fosforilação de proteínas do receptor e o efeito. E você tem aqueles intracelulares, que o fármaco, esse triângulozinho azul, atravessar a membrana, entrar e ligar uma proteína ali citoplasmática que vai até o núcleo modificar a expressão gênica. Para falar um pouco das características dos canais iônicos disparados por ligantes. Nosso primeiro grande exemplo, né? Então, o que é? Nada mais é do que uma proteína transmembrana, que ela tem dois estados, né? Quando ela está desligada, ela está fechada, então não passa íon. E a feita que liga ali o fármaco, ela vai moldar sua conformação e abrir o canal e permitir a passagem de íons. Basicamente é isso. Então, é uma atividade regulada pela ligação de um ligante, pode ser endógeno ou, a gente está falando de farmacologia, é um fármaco, né? Tem por característica uma resposta muito rápida e que durando poucos milissegundos, né? E ela está envolvida em diferentes funções. Aqui está falando aqui o receptor nicotínico e os receptores GABA-A. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central e tem um receptor chamado de receptor GABA-A. Tem um GABA-B também. Aí o GABA-A nada mais é do que um canal disparado por ligante. Então está aqui ele desligado e fechado, como falei para vocês anteriormente, né? O canal iônico encontra-se em repouso, seu estado fechado, na ausência do ligante ou potencial de ação, por exemplo, um neurônio. A partir do momento que o fármaco, esse triângulozinho amarelo, liga, esse canal se abre, o ligante se liga, o receptor abrindo o canal, permitindo a entrada de íons. A gente vê que aqui não tinha nenhum íon e os íons passaram. Aí ocorre uma mudança de concentração intracelular de íons, que atuam em seus alvos celulares específicos, desencadeando uma resposta biológica. Normalmente os íons vão promover uma despolarização e a passagem de informações pela célula. Então é um meio de comunicação da célula. Quando o fármaco desliga, como a gente pode ver aqui na imagem, o ligante desliga o receptor, fechando o canal, impedindo a entrada de íons. Ele volta ao estado de repouso. E assim ele funciona de maneira bem simples. Tá? O principal exemplo aqui, como já falei várias vezes, né, do sistema nervoso somático. Você tem aqui um neurônio, isso aqui é um neurônio, tá? Que vai ali inervar o músculo estriado. Esse neurônio ele libera o neurotransmissor acetilcolina. E a acetilcolina liga aqui no seu receptor, o receptor nicotínico. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, que nada mais é do que um canal disparado por ligante. Isso despolariza, permite potencial de ação e permite a contração muscular, por exemplo. Bem, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre proteína G. Aguardo vocês lá no próximo vídeo. Abração.